Tem coisas que a gente vê nesse trabalho que não dá para explicar, e tem outras que a gente prefere não tentar. Eu me chamo Rafael, tenho 38 anos e já faço parte do Corpo de Bombeiros há quase 15. Trabalho numa cidade do interior de Minas Gerais, daquelas que todo mundo conhece todo mundo, onde as ruas têm nome de santo e as casas ainda guardam aquele cheiro de café coado no fogão a lenha. É uma cidade tranquila, sabe? O tipo de lugar onde o maior movimento da semana é a feira de sábado na Praça Central e onde as pessoas ainda deixam a porta destrancada quando vão visitar o vizinho. Durante esses anos todos, eu já atendi de tudo um pouco. Incêndios em plantações, resgates em cachoeiras, acidentes na rodovia, gatos presos em árvores, idosos que caem em casa e não conseguem se levantar. A rotina de um bombeiro no interior não é como mostram nos filmes. Não tem explosões todo dia, nem tiroteios, nem heróis voando de helicóptero. É mais simples que isso. É a vida real. É estar ali quando alguém precisa, mesmo que seja só para abrir uma porta trancada ou retirar uma colmeia de abelhas do quintal. A maioria dos chamados é tranquila, previsível até. A gente chega, resolve e vai embora, mas de vez em quando aparece um chamado que fica. Sabe quando você sente que algo não está certo, mas não consegue colocar o dedo exatamente no que é? Quando todos os detalhes parecem normais à primeira vista, mas existe uma sensação no ar, um peso invisível que faz seu estômago apertar sem motivo aparente? Esse é o tipo de chamado que eu vou contar agora. Foi em outubro de 2019. Eu me lembro bem porque era aniversário da minha filha naquele fim de semana, e eu estava ansioso para terminar o plantão e ir para casa. Era uma quinta-feira, por volta das 10h30 da noite. Já estava naquela hora em que a cidade toda parece desacelerar. As ruas ficam mais vazias, as luzes das casas começam a se apagar, e só os cachorros continuam latindo lá longe, como se conversassem entre eles no silêncio. Eu estava no quartel com o Marcelo e a Júlia, meus colegas de turno. A gente estava terminando de jantar, vendo um jogo na televisão da sala de descanso, quando o rádio chamou. Era a central. Uma mulher havia ligado pedindo ajuda. Dizia que a mãe dela, uma senhora de idade, estava trancada dentro de casa e não atendia o telefone nem a campainha. A filha morava em outra cidade, mas tinha combinado de ligar para a mãe todas as noites, e naquele dia a ligação não foi atendida. Ela ficou preocupada, pegou o carro, dirigiu quase 1 hora até a casa da mãe e, quando chegou, encontrou tudo fechado. Luz acesa lá dentro, mas ninguém respondia. Um chamado comum. A gente já tinha feito isso dezenas de vezes. Idosos que caem, passam mal ou simplesmente adormecem cedo e não ouvem a campainha. A gente arrombava a porta com cuidado, entrava, verificava se estava tudo bem e pronto. Protocolo padrão. Pegamos o caminhão e fomos até o endereço. Era uma rua no bairro antigo da cidade, onde as casas são coladas umas nas outras, de portão baixo e quintal pequeno. Rua de paralelepípedo, iluminação fraca, aquele tipo de lugar que durante o dia é cheio de vida, mas à noite fica meio fantasmagórico. As árvores enormes fazem sombra sobre os postes, e o vento bate nas folhas com um barulho que parece sussurro. Quando a gente chegou, a mulher já estava na calçada esperando. Ela devia ter uns 40 e poucos anos, estava com o rosto vermelho de tanto chorar e segurava o celular com força, como se fosse se agarrar nele. Ela nos cumprimentou rapidamente e apontou para casa. Por favor, vocês precisam entrar. Minha mãe mora sozinha, ela tem problema no coração. E eu não consigo falar com ela desde cedo. Eu tô com medo que tenha acontecido alguma coisa. A voz dela tremia. Dava para ver o desespero. Eu tentei acalmá-la. A gente vai entrar, pode deixar. A senhora sabe se sua mãe costuma dormir cedo? Não. Ela sempre me liga antes de dormir. Todo dia. E hoje ela não ligou. Olhei para casa. Era pequena, térrea, pintada de branco com detalhes em azul claro.
O portão estava aberto porque a filha tinha conseguido passar por ele, mas a porta da frente estava trancada. Havia luz acesa na sala. Dava para ver através da cortina fina da janela. Tudo parecia normal, mas tinha algo no ar. Não sei explicar direito. Uma quietude estranha, como se a casa estivesse segurando a respiração. A Júlia foi até a janela e tentou espiar por entre a cortina. Ela balançou a cabeça. Eu não consigo ver nada. A cortina está cobrindo quase tudo, mas tem luz acesa lá dentro. Isso é verdade. O Marcelo foi até a porta e bateu forte 3 vezes. Dona, corpo de bombeiros, a gente está aqui para ajudar. Se a senhora puder abrir a porta, por favor. Silêncio. Ele bateu de novo. Nada. Eu me aproximei e encostei o ouvido na porta, tentando escutar qualquer som vindo de dentro. Nada. Nem televisão, nem passos, nem água correndo. Só silêncio. Um silêncio pesado, sabe? O tipo que parece querer dizer alguma coisa. Vamos ter que arrombar, eu disse. A filha concordou, ainda segurando o celular, os olhos marejados. Marcelo foi buscar a ferramenta no caminhão. Enquanto isso, eu dei mais uma olhada ao redor. A rua estava vazia. Nenhum vizinho curioso apareceu, o que era meio estranho, porque geralmente, quando a viatura chega, pelo menos 1 ou 2 pessoas aparecem para perguntar o que aconteceu. Mas não, nada. Só o vento nas árvores e o latido distante de um cachorro. Marcelo voltou com o pé de cabra. A gente sempre tenta causar o menor dano possível, mas quando é necessário, é necessário. Ele encaixou a ferramenta na porta, fez força e em alguns segundos a fechadura cedeu com um estalo seco. A porta se abriu devagar, rangendo nas dobradiças. E foi aí que eu senti aquele ar. Sabe quando você abre uma casa que ficou fechada por muito tempo? Aquele cheiro de mofo, de poeira, de lugar sem ventilação? Era parecido com isso, mas não era só isso. Tinha outra coisa, um cheiro levemente adocicado, mas não de comida. Era como flores velhas. Ou talvez fosse só impressão minha. Dona! Marcelo chamou de novo, agora de dentro da casa. Corpo de bombeiros! Estamos entrando! Nós 3 entramos. A filha ficou do lado de fora, como a gente pediu. Protocolo. Nunca se sabe o que vamos encontrar. A sala era pequena e organizada. Sofá de tecido florido, mesinha de centro com toalha de crochê, estante com porta-retratos e bibelôs. Tudo muito arrumado, muito limpo. A luz do lustre no teto estava acesa, mas era uma luz amarelada, fraca, que deixava as sombras bem marcadas nos cantos. Vou verificar os quartos, disse a Júlia, seguindo pelo corredor. Eu vou na cozinha, completou o Marcelo. Eu fiquei na sala, observando. Meu treinamento sempre foi esse, observar primeiro, ver se tem algo fora do lugar. Sinais de luta, de queda, de sangue, qualquer coisa. Mas não tinha nada. Tudo estava perfeito. Até demais, talvez. Foi quando eu percebi o relógio de parede. Ele estava parado. Os ponteiros marcavam 3h15, 3 da tarde, 3 da manhã. Não dava para saber, mas o relógio definitivamente não estava funcionando. Detalhe pequeno. Besteira até, mas me incomodou. Eu me aproximei da estante e olhei os porta-retratos. Fotos antigas, a maioria em preto e branco. Uma mulher jovem com um vestido de renda, sorrindo. A mesma mulher, mais velha, ao lado de uma menina pequena. Provavelmente a filha que estava lá fora. Mais fotos. Casamento, aniversários, formaturas, tudo comum, tudo normal. Mas eu não conseguia me livrar daquela sensação. Rafael, vem ver aqui. A voz da Júlia veio do corredor. Eu fui até lá. Ela estava parada na porta de um dos quartos, iluminando o interior com a lanterna. Ela não está aqui, disse a Júlia. Mas olha isso. Entrei no quarto. Era simples. Cama de casal com colcha de retalhos, criado mudo, guarda-roupa de madeira escura. A cama estava feita, arrumada, como se ninguém tivesse dormido nela. Mas o que chamou a atenção da Júlia foi outra coisa. Havia um copo d'água no criado mudo, e ao lado dele, um par de óculos, dobrado,
organizado. Ela ia dormir, murmurou Júlia. Deixou os óculos aqui, o copo d'água, mas não dormiu. A cama está intacta. Talvez ela tenha ido deitar em outro lugar, eu sugeri. Ou talvez ela tenha saído de casa antes de dormir. Mas a filha disse que a casa estava trancada por dentro. Júlia me olhou. Eu vi a mesma interrogação que eu sentia. Marcelo apareceu no corredor. Cozinha está vazia, nada de anormal. Mas tem uma coisa estranha. A pia está cheia de água. Limpa, parada. Como se alguém tivesse enchido e esquecido lá. Voltamos para a sala. Eu tentei pensar racionalmente. Mulher idosa, sozinha. Talvez ela tenha passado mal e conseguiu sair, pediu ajuda a algum vizinho e a filha não sabia. Talvez ela estivesse internada naquele momento e ninguém avisou a família ainda. Mas então, por que a casa estava trancada por dentro? Eu estava prestes a sugerir que a gente verificasse o banheiro quando ouvi um som fraco, abafado, vindo de cima. Todos nós paramos, olhamos para o teto. Vocês ouviram? Perguntei, baixo. Júlia assentiu. Marcelo também. Tem alguém no andar de cima, murmurou Marcelo. Mas essa casa não tem andar de cima, eu disse. É térrea. Silêncio. O som veio de novo. Um arrastar. Como se alguém estivesse movendo algo pesado. Ou caminhando. Devagar. Bem acima das nossas cabeças. Olhei para o teto de novo. Era um teto comum. Reboco branco, sem alçapão. Sem entrada para sótão. Deve ser o telhado, disse Júlia, mas a voz dela estava trêmula. Rato ou gambá. Muito pesado para ser rato, respondeu Marcelo. Eu não disse nada, mas senti meu coração acelerar. O som parou. Ficamos ali, parados, ouvindo. Nada mais. Só o silêncio de novo. Aquele silêncio sufocante. Vamos verificar se tem acesso ao telhado, eu disse, tentando manter a voz firme. Saímos pelos fundos da casa. Havia um quintal pequeno, com varal, algumas plantas em vasos e um portão que dava para um beco. O portão estava trancado. Olhamos para cima. O telhado era de telha colonial, inclinado. Não havia escada, não havia como subir facilmente. Alguém teria que usar uma escada para subir aí, disse Marcelo. E não tem escada nenhuma aqui. Então, o que foi aquele som? Perguntou Júlia. Ninguém respondeu. Voltamos para dentro. A sensação de desconforto só aumentava. Era como se a casa estivesse observando a gente. Eu sei que parece loucura, mas era exatamente isso. Como se cada canto, cada sombra, cada objeto estivesse prestando atenção em nós. Foi quando eu notei a porta, no corredor, entre o quarto e o banheiro. Uma porta que eu tinha visto antes, mas não tinha reparado. Onde essa porta dá? Perguntei. Júlia se aproximou e abriu. Era um armário de vassouras, pequeno, raso. Tinha alguns panos, um balde, produtos de limpeza, nada demais. Mas quando ela fechou a porta de novo, eu ouvi aquele som, de novo, acima de nós. Só que dessa vez estava mais próximo, mais nítido. Era um arrastar, como se alguém estivesse arrastando os pés pelo chão. Lento, pesado, e vinha da direção do corredor. Olhei para o teto acima do corredor. Nada, só reboco branco. Isso não é rato, disse Marcelo, a voz baixa e tensa. Também não é gambá, completou Júlia. Eu não conseguia pensar direito. Meu treinamento dizia para verificar, para investigar, para encontrar uma explicação racional. Mas algo dentro de mim, algo instintivo e primitivo, gritava para eu sair dali. Vamos voltar para a sala, eu disse. A gente voltou, mas dessa vez eu senti que a sala parecia diferente. Mais escura, talvez. Ou talvez fosse só o meu estado de espírito. Foi quando vi a cortina se mover, na janela da sala. Ela tremeu, só um pouco, como se alguém tivesse tocado nela de leve. Vento, disse Júlia. Mas não parecia convencida. Eu me aproximei da janela. A cortina estava parada agora, imóvel. Toquei o tecido. Estava frio, gelado até. Olhei pela janela. Lá fora, a filha da senhora ainda estava na calçada, olhando para casa, esperando. Ela parecia pequena, distante,
como se houvesse uma barreira invisível entre nós e ela. Eu estava prestes a abrir a janela quando senti uma presença atrás de mim. Eu me virei rápido. Não havia ninguém, só a sala, só os móveis, só as sombras. Mas eu juro, eu senti alguém ali, atrás de mim, perto, observando. A gente precisa ir embora, eu disse, e dessa vez não tentei esconder a urgência na voz. Mas a senhora, a gente não achou ela, disse Júlia. Ela não está aqui, eu respondi. Não tem ninguém aqui. Marcelo me olhou. Ele entendeu. Ele também sentiu. Vamos, ele disse. Saímos pela porta da frente. Respirei fundo assim que pisei na calçada. O ar lá fora parecia mais leve, mais limpo. Como se a casa tivesse uma atmosfera própria, densa, sufocante. A filha veio correndo até nós. E então, vocês acharam ela? Ela está bem? Eu não sabia o que dizer. Senhora, sua mãe não está na casa. A gente verificou todos os cômodos. Não há sinais de que ela tenha passado mal ou sofrido algum acidente. A casa está trancada, mas vazia. Como assim vazia? Ela tem que estar lá. Ela não sai de casa à noite. Será que ela foi até a casa de algum vizinho? Alguma amiga? Não. Ela não conhece ninguém aqui direito. Ela se mudou para cá faz pouco tempo. Eu franzi a testa. Ela se mudou? Quando? Faz uns 3 meses. Ela morava comigo, mas quis ter a casa dela de novo, disse que precisava de independência. Eu aluguei essa casa para ela. Algo clicou na minha cabeça. E antes? Quem morava aqui antes? Não sei. O dono não comentou. Mas a casa estava vazia faz tempo, ele disse. Júlia, Marcelo e eu trocamos olhares. A senhora sabe se aconteceu alguma coisa nessa casa? Antes da sua mãe se mudar? A filha pareceu confusa. Não. Por quê? Eu não respondi. Não sabia o que dizer. A gente pediu para ela ligar para outros parentes, para hospitais, para vizinhos, para qualquer um que pudesse saber onde a mãe dela estava. A gente fez o relatório do atendimento. Arrombamento de porta, residência verificada, nenhum achado. Antes de ir embora, eu olhei para a casa mais uma vez. A luz da sala ainda estava acesa. A cortina, imóvel. Mas eu vi, só por um segundo, uma sombra, passando pela janela, de um lado para o outro, lenta, como se estivesse arrastando os pés. Pisquei e a sombra sumiu. Vamos, disse Marcelo já dentro do caminhão. Eu entrei. A gente foi embora. Mas eu não conseguia parar de pensar naquela casa, naquele silêncio, naquela sensação de ser observado. 2 dias depois eu soube. A mãe da mulher foi encontrada. Ela estava internada num hospital de outra cidade. Tinha passado mal enquanto visitava uma amiga. Foi socorrida, mas estava confusa e não conseguiu avisar a filha. Estava bem, recuperada. Mas ela nunca tinha voltado para casa naquela noite. A casa estava vazia quando nós entramos. Completamente vazia. Então quem ou o que estava lá dentro? Eu tentei não pensar muito nisso. Voltei à rotina. Atendimentos, plantões, chamados. A vida continuou. Mas 3 semanas depois, recebemos outro chamado. Mesma rua, mesma casa. Dessa vez, a reclamação era diferente. Vizinhos relataram barulhos estranhos vindos da residência. Sons de móveis sendo arrastados, batidas nas paredes. Durante a madrugada. Mas a casa estava vazia. Ninguém morava mais lá. A filha tinha levado a mãe de volta para a casa dela. O imóvel estava desocupado. Quando chegamos, era de manhã. Sol forte. A rua cheia de gente. Nada daquele clima pesado da noite. Entramos na casa. A porta ainda estava com a fechadura quebrada do nosso último atendimento, só encostada. Dentro, tudo estava como antes. Os mesmos móveis, as mesmas fotos, o mesmo relógio parado. Mas havia algo novo. No chão da sala, bem no meio, havia pegadas. Pegadas de pés descalços, em pó. Como se alguém tivesse caminhado ali com os pés sujos de terra. Seguimos as pegadas. Elas iam da sala até o corredor. Depois subiam a parede, literalmente.
As pegadas subiam a parede do corredor, como se alguém tivesse caminhado pelo teto, e paravam no meio, no teto, bem acima de onde nós tínhamos ouvido aquele som semanas atrás. Ninguém disse nada. A gente só olhou e saiu. Eu fiz o relatório. Escrevi exatamente o que vimos. Mandei fotos, chamei o dono do imóvel. Ele disse que ia limpar e fechar a casa. Nunca mais recebi chamados daquela casa. Mas toda vez que eu passo por aquela rua, eu olho. A casa ainda está lá, vazia, porta e janelas fechadas. Mas às vezes, de noite, quando a rua está quieta e as luzes estão apagadas, eu vejo uma luz acesa lá dentro e uma sombra passando pela janela, lenta, arrastando os pés. Eu nunca mais voltei lá. Nunca mais quis saber o que era. Porque tem coisas nesse trabalho que a gente vê e tem coisas que a gente sente. E o que eu senti naquela casa, naquela noite, não era desse mundo, não era natural e não queria ser encontrado. Hoje, quando eu treino novos bombeiros, eu sempre digo a mesma coisa. Confia no seu instinto. Se algo não parecer certo, não force. Não investiga demais. Faz o seu trabalho e sai, porque tem lugares que não querem ser perturbados e tem presenças que não querem ser vistas. Aquela casa era um desses lugares. E até hoje eu me pergunto, se a senhora não estava lá naquela noite, quem estava? E mais importante, será que ainda está? Mas essa não foi a última vez que eu senti algo assim. Não foi o último chamado onde as coisas não faziam sentido. Porque, como eu disse, tem coisas nesse trabalho que ficam, que grudam na memória, que voltam nas horas mais estranhas, quando você menos espera. Passou quase um ano até o próximo chamado que me marcou. Era março de 2020, início da pandemia. A cidade estava entrando naquele clima estranho de isolamento, ruas vazias, comércio fechado, todo mundo com medo. Os chamados tinham diminuído bastante, mas a gente ainda trabalhava, ainda atendia, ainda estava lá. Foi uma tarde de sábado, chuva fina, aquela chuva de março que não para, só fica pingando o dia todo, deixando tudo cinza e úmido. Eu estava no quartel com uma equipe diferente dessa vez. O Marcelo tinha tirado folga, a Júlia tinha sido transferida. Eu estava com o João e o Pedro, 2 bombeiros mais novos, recém-formados. O chamado veio por volta das 3 da tarde. Uma mulher ligou dizendo que tinha fumaça saindo da casa do vizinho. Ela achava que era incêndio, mas não tinha certeza. Disse que bateu na porta, gritou, mas ninguém respondeu. A casa estava fechada. Pegamos o caminhão e fomos. O endereço era num bairro mais afastado do centro, quase zona rural. Casas espaçadas, muito mato, estrada de terra. A chuva tinha transformado a rua numa lama pegajosa e o caminhão derrapava um pouco enquanto a gente subia. Quando chegamos, a mulher estava do lado de fora, embaixo de um guarda-chuva preto, apontando para a casa ao lado. É ali! Tá saindo fumaça pela janela dos fundos. Eu não sei se tem alguém dentro. Olhei para a casa. Era antiga, muito antiga. Paredes descascadas, telhado de telha-vã, janelas de madeira velha, o tipo de construção que você vê e imagina que tem pelo menos uns 80 anos. Havia fumaça, sim, saindo por uma fresta na janela dos fundos. Mas não parecia fumaça de incêndio. Era diferente, mais clara, quase como vapor. Alguém mora aqui? Perguntei à mulher. Um senhor. Ele é bem velhinho, mora sozinho, mas eu quase nunca vejo ele. Ele é meio esquisito, sabe? Recluso. Sabe o nome dele? Não. Só sei que ele mora aqui faz muito tempo. Descemos do caminhão. João e Pedro pegaram os equipamentos. Eu me aproximei da casa. A porta da frente estava fechada, mas não trancada. Empurrei. Ela abriu com um rangido longo e agudo, como um gemido. O cheiro que saiu de dentro foi forte. Não era fumaça de fogo, era um cheiro de mofo, de umidade, de coisa velha. Mas tinha algo mais, algo orgânico, como carne estragada. Alô! Gritei. Corpo de bombeiros, tem alguém aí? Silêncio. Entramos. A sala era escura.
Pouca luz entrava pelas janelas, que estavam cobertas por cortinas grossas e rasgadas. O chão era de tábua corrida e rangia a cada passo. Havia móveis velhos cobertos de poeira, uma poltrona rasgada, uma mesa torta, pilhas de jornal empilhadas nos cantos. E aquele cheiro, Deus, aquele cheiro. Acho que é aqui, disse Pedro, apontando para o corredor. A fumaça estava vindo de lá. Dava para ver os fios de vapor subindo, lentos, como se estivessem flutuando. Seguimos pelo corredor. As tábuas do chão gemiam alto. As paredes estavam manchadas, com limo e umidade. Havia porta de um lado e outro, todas fechadas. A fumaça vinha do fundo, de uma porta entreaberta. Eu me aproximei. Empurrei a porta devagar. Era uma cozinha, velha, fogão a lenha, pia rachada, e no fogão uma panela. A panela estava no fogo, fervendo. Só que não havia lenha. O fogão estava apagado, frio, mas a panela continuava fervendo. Eu parei, olhei para o fogão, olhei para a panela, coloquei a mão perto. Não havia calor. "O que é isso?" murmurou João ao meu lado. Não sei", respondi, a voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Pedro se aproximou da panela e olhou dentro. Ele franziu a testa. "Tá vazia." "Como assim vazia?" "Não tem nada dentro, só água." "Mas tá fervendo." Olhei de novo. Ele estava certo. A água borbulhava, violentamente, como se estivesse em fogo alto, mas o fogão estava frio, completamente frio. "Isso não faz sentido", disse João. Eu não sabia o que dizer. Não tinha explicação. Era fisicamente impossível. "Vamos procurar o morador", eu disse, tentando voltar ao protocolo. "Ele pode precisar de ajuda." Saímos da cozinha. Voltamos para o corredor. Havia 3 portas. Abrimos a primeira. Um quarto vazio. Só um colchão velho no chão e mais pilhas de jornal. Abrimos a segunda. Um banheiro. Pequeno, sujo. A privada estava entupida, transbordando. O cheiro era insuportável. Restava a última porta. Eu bati antes de abrir. "Senhor? Corpo de bombeiros. A gente precisa falar com o senhor." "Nada." Abri a porta. O quarto estava escuro. As cortinas fechadas bloqueavam toda a luz. Dava para ver apenas os contornos dos móveis. Uma cama, um guarda-roupa, uma cadeira e alguém sentado na cadeira. Eu acendi a lanterna e vi um homem, velho, muito velho, sentado na cadeira, de costas para a porta. Ele usava roupas escuras, rasgadas. A cabeça estava inclinada para frente, como se estivesse dormindo. "Senhor?" chamei, me aproximando devagar. Ele não respondeu. Eu toquei no ombro dele e senti frio. Ele estava frio, muito frio, rígido. "Ele está morto", eu disse, me afastando. João e Pedro se aproximaram, olharam, confirmaram. "Faz tempo", disse João. "Olha o estado do corpo." Eu liguei para o quartel. Pedi para chamar a perícia. Protocolo. Quando encontramos um corpo, a gente não mexe. Só isola e espera. Mas enquanto eu esperava, enquanto ficávamos ali naquele quarto escuro, eu notei algo. Havia um espelho, na parede ao lado do corpo. E no espelho, eu vi o reflexo do homem. Mas o reflexo estava diferente. No reflexo, o homem não estava de cabeça baixa. Ele estava olhando diretamente para mim. Eu pisquei. Olhei para o corpo de novo. Cabeça baixa, imóvel. Olhei para o espelho. O reflexo continuava me olhando. "João", chamei, a voz trêmula. "Você está vendo isso?" Ele olhou e ficou pálido. "O que... como..." O reflexo sorriu. Eu não consegui mais ficar lá. Saí do quarto. Rápido. João e Pedro vieram atrás. "O que foi aquilo?" Pedro perguntou ofegante. "Não sei. E não quero saber. A gente esperou a perícia do lado de fora, na chuva. Preferimos a chuva do que ficar dentro daquela casa. Quando a perícia chegou, eles removeram o corpo. Disseram que o homem tinha morrido fazia pelo menos 2 semanas. Sozinho. Ninguém sabia. Ninguém se importou. Mas eu não contei do espelho. Não contei da panela. Não contei de nada.
Porque quem ia acreditar? Aquela casa foi demolida meses depois. O terreno foi vendido. Hoje é um estacionamento. Mas eu nunca esqueci. E às vezes, quando eu passo por ali, eu sinto como se algo ainda estivesse lá, embaixo do asfalto, esperando. Os anos foram passando. Eu continuei no corpo de bombeiros, continuei atendendo chamados, salvando vidas, fazendo meu trabalho. Mas depois daquelas experiências, eu mudei. Comecei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava. Detalhes, sensações, aquela intuição que a gente tem, mas geralmente sufoca com lógica e racionalidade. Eu aprendi a escutar. E aprendi que nem tudo tem explicação. Teve um chamado anos depois, em 2023. Já faz pouco tempo. Eu tinha 40 anos. Estava mais experiente, mais maduro, mas ainda vulnerável, ainda humano. Era inverno, julho, frio seco, aquele frio de Minas que congela os ossos. Noite de quinta-feira, por volta das 2 da manhã. O chamado era de um posto de gasolina na saída da cidade. O frentista ligou dizendo que um carro tinha parado no posto. O motorista tinha saído, entrado no banheiro e não tinha voltado. Fazia mais de 1 hora. Ele bateu na porta, chamou, nada. Ficou preocupado. A gente foi até lá. Eu estava com a Renata e o Carlos, novos colegas. Quando chegamos, o frentista estava nervoso. Ele nos levou até o banheiro. Era aquele tipo de banheiro externo, do lado do posto, com porta de metal. Ele entrou aí e não saiu mais, disse o frentista. Eu bati várias vezes, nada. Tentei abrir a porta, trancada por dentro. Senhor, chamei. Corpo de bombeiros, o senhor tá bem? Silêncio. Chamei de novo. Nada. Arrombamos a porta. Ela abriu. O banheiro estava vazio, completamente vazio. Não havia ninguém lá. Mas, como? O frentista estava pasmo. Ele entrou. Eu vi. Não tem outra saída. Era verdade. O banheiro só tinha uma porta. Nenhuma janela. Paredes de concreto. Teto fechado. Não havia como alguém sair. Mas não havia ninguém lá. O carro ainda está aqui? Perguntei. Tá. Ali, ele apontou. Um carro velho, anos 90, parado na bomba. A gente verificou o carro. Porta aberta. Chave na ignição. Carteira no porta-luvas. Documento em nome de um tal de Antônio Ferreira. Mas nenhum sinal do motorista. Fizemos buscas ao redor. Procuramos no posto, nos terrenos próximos, na estrada. Nada. O homem simplesmente desapareceu. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Mas eu sei que ele entrou naquele banheiro. E eu sei que ele não saiu. Não pela porta, pelo menos. Então, por onde esses chamados mudaram a forma como eu vejo o mundo? Mudaram o que eu acredito. Ou melhor, o que eu aceito não entender. Porque a verdade é que a gente vive num mundo onde a maioria das coisas faz sentido. A gente acende a luz e ela acende. A gente liga o carro e ele liga. A gente segue as regras e as coisas funcionam. Mas de vez em quando tem uma fresta. Um momento onde as regras não funcionam. Onde a lógica falha. Onde algo diferente aparece. E quando isso acontece, a gente tem 2 escolhas. Ignorar e seguir em frente ou parar e olhar de verdade. Eu escolhi olhar. E o que eu vi me assombra até hoje. Porque tem casas que não querem ser perturbadas. Tem presenças que não querem ser vistas. Tem lugares onde as leis da física, da razão, simplesmente não se aplicam. E eu aprendi que, como bombeiro, meu trabalho não é só apagar fogo ou salvar vidas. Às vezes, meu trabalho é testemunhar o inexplicável e carregar isso comigo, para sempre. Hoje, quando eu olho para trás, para esses 15 anos de carreira, eu vejo histórias. Muitas histórias. Algumas felizes, algumas tristes e algumas que não deveriam existir, mas existem. E elas são reais, tão reais quanto eu, quanto você, quanto qualquer coisa nesse mundo. Só que elas pertencem a um outro lado. Um lado que a gente prefere não ver, não falar, não admitir. Mas ele está lá,
Sempre esteve e sempre vai estar, esperando, na casa vazia, no quarto escuro, no espelho, esperando para ser visto. E quando for, você vai saber, porque algo dentro de você vai mudar. E você nunca mais vai olhar para uma casa silenciosa, para um corredor escuro, para uma porta fechada. Da mesma forma, eu sei, porque aconteceu comigo. E agora, de certa forma, aconteceu com você também. Porque agora você sabe que tem coisas nesse mundo que não deveriam estar lá, mas estão. E elas estão esperando, sempre esperando.